Vamos lá, então. Então, agora, depois de a gente ver esse vídeo de como a gente faz um exemplo, né, de calibração do pH-metro, agora a gente vai ver a parte do relatório de calibração. Então, depois que foi feita essa calibração, é necessário fazer um certificado de calibração. A primeira, tem aqui do lado, quem tiver com o celular consegue dar um zoom para ver certinho como que está organizado, né? Mas aqui do lado nós temos 14, versão 14. Não, errei, são 13. Então, nós temos 13 números, né? 13 indicativos do que precisa ter um certificado de calibração. Primeira coisa é o título, né? Então, pode ser certificado de calibração, por exemplo, ou calibração do equipamento fulano de tal, ou só calibração número, se você tiver uma ordem de serviço. Então, a primeira coisa é ter um título. A segunda coisa que é necessária é você ter o nome e o endereço, ou do laboratório ou do local onde foi feita essa calibração. Então, às vezes, a calibração é feita na própria indústria, ou às vezes é feito no campo mesmo, como nós vimos, né? A calibração do pH-metro ela é bem tranquila, né? Então, você precisa só de ter essas soluções e você consegue fazer essa calibração. Então, você colocar o endereço aonde você fez essa calibração. O terceiro item é uma identificação única dessa calibração, então poderia ser uma ordem de serviço, e em cada número essa identificação ela deve também estar constando. E com uma identificação clara no final do seu documento. Então, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, ela vai ter uma ordem de serviço ali para calibração. Então, essa calibração ela vai receber esse número único, essa identificação única. O número 4, a gente tem o nome e o endereço do cliente. Então, mesmo que seja a empresa, né, que for a própria empresa que calibra, né, os seus equipamentos, repetir essa parte, né, do endereço. E ali na parte e repetir novamente essa parte desse endereço desse cliente. O número 5 é a identificação do método utilizado. Então, se, por exemplo, a gente tem alguma norma, a gente especifica tudo que foi utilizado, né? Se tem uma norma em conformidade com qual norma que está, qual portaria do Inmetro, a gente deixa tudo identificado como foi feito, qual foi o método utilizado. Número 6, qual foi o instrumento utilizado? Então, foi um densímetro, foi um condutivímetro, foi um pH-metro, foi um termômetro. Qual foi esse instrumento que foi calibrado? Número 7, que dia que foi realizada essa calibração, que é até uma forma que você tem, né, para colocar quando que vai ser a próxima calibração. Número 8, qual que é o resultado dessa calibração com as unidades de medida. Então, ali, qual que é a parte? Por exemplo, do condutivímetro, nós vimos que o método seria realizar 10, para a gente ter até essa parte da acurácia, né? Então, a gente teria que realizar 10 medições. Então, no número 8 ali, a gente colocaria essas 10 medições com essa parte do nosso erro. Número 9, nome, função e assinatura da pessoa que foi autorizada, né? Então, o técnico, o engenheiro responsável, quem que foi responsável por fazer essa calibração, né? O número 10, declaração, né, que os resultados se referem àqueles itens calibrados, né? Então, até os itens calibrados, eles precisam ser bem identificados para ninguém depois querer dizer que foi um outro equipamento que foi calibrado, né? Então, se cada item tiver ali o seu número, fica mais fácil para você dizer qual item que você fez essa calibração. Então, é necessário fazer a declaração para esses itens que você calibrou, né? Declarar só o que você fez a calibração. Número 11, condições ambientais, né, que foi feita essa calibração. Então, observar a parte da umidade, da temperatura e escrever essa parte dessas condições. 12, declarar incerteza, né? Então, mais ou menos 0,1, mais ou menos 1 é bastante, ou mais ou menos 0,5. Então, qual foi essa incerteza? E evidenciar a rastreabilidade, que é o nosso número 13, né? Então, se são essa parte desses laboratórios que são certificados, eles vão ter essa rastreabilidade. Deve ser evidenciado esse termo aí de que essa empresa, quem está fazendo essa calibração, já está há um tempo no mercado com esses resultados. Então, são vários procedimentos que devem ser feitos. E essa parte de calibração, até, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, eu acho que dá para enxergar bem.
Esse aqui, exemplo, é uma calibração de um cronômetro. Então, foi utilizado um padrão, um código, né, de um certificado que já tem para fazer a calibração desse tipo de equipamento, qual que é o procedimento, qual que foi os resultados de calibração, né, com erro, a incerteza. Então, para cada tipo de equipamento, você vai colocar o que se adequa, né? As observações, né? Então, às vezes, a parte de observação ela é muito interessante, que é essa número 12, né? Então, é necessário você evidenciar também qual foi, como se fosse a sua conclusão da sua calibração, né? Então, você. E essa parte de calibração pode ser feito. É como se fosse, quando vocês forem estudar a parte de manutenção, é algo semelhante com esse certificado de calibração. A diferença é que um vai ser para você fazer uma manutenção e esse é para você fazer uma calibração, que também entra na sua manutenção. Então, quando nós vamos, por exemplo, fazer uma manutenção de uma caldeira, de um vaso de pressão, né? São esses itens semelhantes que a gente usa, né? Então, são normas que a gente referencia, procedimentos que nós dizemos quais que foram utilizados, e a parte da gente informar quais são as medidas que devem ser tomadas, né? Então, sempre deixar bem claro qual que foi a conclusão daquele relatório de calibração, né? Se tiver tudo ok, realmente dizer qual que está tudo ok. E se não tiver tudo ok, também deixar bem claro no relatório que, como eu falei anteriormente, né, é uma forma de você se preservar também futuramente. Vamos fazer um resuminho aí de tudo que a gente viu, então. Primeira coisa, né? Por que a gente tem que fazer a calibração? Porque a calibração ela é tão importante, né? Então, a calibração, quando a gente fala, o pessoal tem até um medo por achar que realmente são muitos itens que a gente tem que seguir, é muita portaria, é muita norma. Mas até se você tiver na dúvida de como calibrar um equipamento, os fabricantes eles podem te ajudar, te orientar para dizer ou qual empresa você procura, ou qual norma você pode utilizar, ou às vezes até eles mesmos têm esse setor que faz a calibração que você manda o seu termômetro. Se você tem, né, um de reserva, você pode mandar os seus equipamentos para fazer a calibração. Então você tem ter esse contato, né? Acho que eu repito sempre isso, né? Ter esse contato do fabricante é muito interessante para a gente sempre tirar essas dúvidas. E a calibração ela é de extrema importância porque a gente vai minimizar os erros que a gente pode ter no processo, né? Então, se a gente tiver esse cuidado, né, de calibrar, o nosso produto final ele vai ter um padrão. Se a gente não calibrar os nossos equipamentos, o nosso controlador ele não vai conseguir falar se esse equipamento está calibrado ou não, porque ele só vai pegar essa informação e tomar uma decisão. Se aquele equipamento estiver sempre medindo, né, sempre medindo essa variável errada, o nosso processo como um todo ele vai estar errado, né? Também previne os defeitos. Então, se eu observar, né, que, por exemplo, a minha caldeira está trabalhando sempre numa temperatura, eu vejo que a minha temperatura está sempre ok, mas é que o meu equipamento ele não está calibrado, meu termômetro não tá calibrado. Com o passar do tempo, esse meu equipamento, essa minha caldeira, né, ela vai apresentar defeito. Por quê? Tudo defeito de um erro de calibração que eu não tomei, né? Então, eu não tomei esse cuidado de fazer a calibração desse termômetro, dessa caldeira. Com o tempo, obviamente, né, o desgaste até dessa nossa caldeira, usando como exemplo, seria maior do que se eu tivesse esse equipamento devidamente calibrado. E eu estaria colocando até em risco, né? Se a gente fala dessa parte de caldeira, a gente estaria até colocando em risco a vida das pessoas. Então, é extremamente importante a gente ter esses medidores, ainda mais dependendo de cada tipo de processo, bem calibrados. Padroniza os trabalhos e atende requisitos do ISO 9001, da Anvisa, da Anatel, né? Então, cada agente fiscalizador, até dependendo do tipo de equipamento que a gente trabalha, ela vai determinar qual que é o padrão para a gente fazer essa calibração, né? Então, tem alguns que já nos diz que tem que ser feita essa calibração de forma anual, tem outros que falam que é necessário gerar um relatório semanal, né? Então, cada tipo de equipamento é necessário você conhecer qual que é o equipamento que você está utilizando no seu processo, quais são as normas que regulam aquele seu processo, para você também fazer uma planilha ali de calibração, né? Você saber bem quando que você vai fazer essa parte da sua manutenção. Quando calibrar? Então, quando que você vai decidir calibrar? Sempre que você adquire um equipamento novo, então muitas vezes você pensa assim, comprei, tá novinho, já veio, tá ok, deixa quieto, vou instalar.
Por que a importância, né, de você fazer uma calibração do seu equipamento novo? Muitas vezes esse equipamento ele vem de um outro, ele vai vir de um outro local, às vezes ele vem de uma outra cidade. Então, ele tem todo um processo de deslocamento, né? Quando você faz essa instalação, quando você faz esse processo, né, dele chegar até a sua indústria, ele passou por diversas coisas, né? Então, às vezes, o transporte não foi um transporte adequado, e até uma forma de você saber se o seu equipamento está funcionando. Então, você não vai... eu tenho lá um... É que eu peguei muito caldeira que eu dei esses dias um curso de caldeira. Estou muito com um negócio de caldeira na cabeça, né? Mas vamos supor que a gente tem uma válvula de segurança, né? Então eu vou ter que trocar a válvula de segurança da minha caldeira. Aí eu desmontei tudo, cortei tudo, tirei a minha válvula antiga e aí vou colocar essa minha nova. E junto com a minha válvula de segurança ali, eu vou ter um manômetro para medir a nossa pressão e tudo mais. E aí, beleza, né? Eu coloquei esse manômetro, coloquei essa minha válvula e eu observei depois que eu fiz esse processo todo que meu manômetro não está funcionando. Então, antes, se você fizesse a sua calibração antes, é uma das formas de você testar se esse equipamento novo está ok. Se não tiver ok, você já vai ligar para o seu fabricante para dizer, não deu certo. Então, você sempre precisa testar para garantir também esse padrão que todo o seu processo vai ter um padrão. Também, quando você tem uma periodicidade limite, né, então você diz, olha, eu calibrei hoje, dia 18 de agosto, agora eu vou calibrar dia 18 de setembro. Né? Então, chegou o dia 19, já perdeu o limite, preciso calibrar esse meu equipamento, né? Quando ele é submetido a choque, vibração ou uma sobrecarga, também fazer essa calibração, alguma manutenção preventiva nesse equipamento e quando você observar, então, quando o técnico observar que as medições elas estão muito equivocadas, né? Então, se você tiver na dúvida, pode fazer essa calibração também, pedir uma calibração para ter certeza dessa parte sua de medição. Então, se está na dúvida, faz uma calibração que é melhor para você ter essa certeza, que você deixar passar mais um mês, mais 2 meses, que você pode estar comprometendo ali a sua máquina, né? Então, essa parte, o técnico responsável por qualquer processo, né? Então, o técnico que está ali dia a dia, né, com a máquina, lidando com aquele processo, ele até sabe mesmo como funciona, ele sabe da parte do barulho, né? Então, quando você está... Por exemplo, se você tem um carro, se muda o barulho, você já sabe que tem algum problema, né? Então, a mesma coisa, se durante o nosso processo a gente observa que tem um valor que está uma disparidade muito grande, ou uma disparidade baixa mesmo, né? E às vezes as outras variáveis não mudaram, então você pode pedir para fazer essa calibração. Coloquei aqui para vocês as referências, né? Então tem essa parte de saúde, né? Que é um arquivo bem completo, tem quase 200 páginas falando sobre calibração e um serviço de metrologia que também fala dessa parte de calibração. Então, dessa forma, a gente encerra a aula sobre a parte de calibração. Deixa eu encerrar a gravação.